né? Já estamos encaminhando aí para o final da nossa semana, né? Mas a gente ainda tem essa aula, mais uma, né? Então vamos aí absorver mais conteúdo, né? Então, essa quarta aula a gente vai falar sobre manejo do comportamento. A gente teve a aula 2, né, que falou sobre comportamento, e agora vai ser sobre manejo do comportamento. É um pouquinho diferente, né, não é a mesma coisa, né, por isso que a gente botou, né, essas duas aulas diferenciadas. Então, vamos aí absorver. Manejo do comportamento. Comportamentos indesejáveis podem emergir quando uma criança está cansada, faminta, frustrada, aborrecida, desocupada, excitada ou em uma situação nova ou difícil. Por causa de limitações de linguagem, a criança pode ser incapaz de identificar seus sentimentos ou intenções. Muitas crianças, gente, dentro do espectro, né? Até às vezes com uma idadezinha mais avançada, né? Uma idade em que as crianças já conseguiriam entender, né? Identificar essas limitações, ou melhor, identificar esses sentimentos, elas acabam não identificando por ter essa limitação de linguagem, né? Para lidar adequadamente com comportamentos, você terá que observar e entender as suas funções. O que fará para lidar com estes comportamentos dependerá completamente da função que eles têm para cada criança em particular, né? Então, vamos aprender um pouquinho como lidar adequadamente com esses comportamentos. Por exemplo, embora um comportamento possa parecer agressivo, como bater, isso não significa necessariamente que a intenção ou função do comportamento também seja agressiva. O que acontece? Muitas crianças, dentro do espectro, né, como foi falado anteriormente, elas não sabem identificar, né, não sabem passar o que elas estão sentindo, né, através da linguagem, comunicação, enfim. Então, essas crianças, elas acabam se comunicando, transmitindo isso de formas que, pra gente, seriam formas inadequadas, né, formas pouco usuais, formas que não seriam corretas, né. Então, por exemplo, bater. Às vezes, uma criança ela pode estar na sala de aula e ela está precisando de algum tipo de atenção da professora, ou algum tipo de demanda, ir ao banheiro, ou está querendo que alguma coisa que esteja acontecendo pare, enfim, ela está querendo alguma atenção ali. E ela não sabe manifestar esse querer, esse desejo dela, essa intenção que ela está tendo. O que ela faz? Ela bate na mesa com toda a força. Isso para a professora ou para quem está vendo é algo errado, né? É algo passível de punição. Mas, muitas das vezes, o bater na mesa para aquela criança é algo de chamar a atenção para uma demanda que ela está tendo. Não é algo que seria, de repente, para uma criança fora do espectro, tô batendo porque eu quero, tô batendo porque eu tô nervoso, enfim, né? Mas ela está querendo chamar a atenção com aquele ato. Mas o mesmo ato, ele pode servir para várias circunstâncias, né? Para várias coisas, várias demandas, né? Então, vamos prosseguindo aqui. Bater em alguém poderia ser um modo inadequado de comunicar-se e dizer oi. Sim, né? De repente essa criança, por não saber, né, se comunicar, usar a linguagem dela corretamente, ela bate na pessoa, tipo, oi, né? Preste atenção em mim. É a forma que ela tem de se comunicar. Para outra criança, bater pode ser usado para dizer não. Né? Alguém está fazendo uma coisa com ela, não quer, simplesmente não quer, vai lá e bate. Não, né? É a forma dela se comunicar. E para outra criança pode ser puramente um gesto agressivo, né? Que seria o que todos nós identificaríamos, né? Como bater. Ou seja, aqui mostra claramente que uma ação pode identificar vários objetivos dependendo daquilo que a criança está querendo, dependendo do contexto, né? Enfim. E aqui agora, né, nessa aula, a gente vai estar aprendendo um pouco como lidar com essa ação, como diminuir essa ação, como fazer com que a criança, por exemplo, naquele primeiro exemplo que eu dei, né, de querer falar algo com a professora, como que ela se comunique de forma correta, ao invés para não precisar bater na mesa, né? Funções do comportamento. Modificar um comportamento significa mudar os eventos ambientais, antecedentes e consequências, sob os quais ele ocorre.
Para fazer isso, precisamos entender bem a relação funcional entre essas condições e o comportamento. Em outras palavras, o comportamento que está acontecendo tem alguma função para a pessoa ou não estaria acontecendo. Sim, a gente tem que entender que todo comportamento tem alguma função, né? Alguma demanda vem por detrás daquilo dali. A pessoa não fez aquele comportamento à toa, principalmente quando se trata de criança, né, gente? Então, a gente precisa entender os antecedentes, as consequências, o que está por detrás disso, né? Os eventos ambientais. Precisa ser colocado em pauta. Reforçamento social positivo. Esse reforçamento é proporcionado por outra pessoa, né? Alguém vai estar reforçando. Na verdade, gente, o reforçamento social positivo nada mais é do que o reforçamento, né? Que a gente já viu até aqui. Mas vamos aqui, né, citar como está no slide. Uma pessoa presta atenção a uma criança quando esta exibe um comportamento específico ou um conjunto de comportamentos. Né? O reforçador, no caso, seria prestar atenção a essa criança, tá reforçando ela positivamente, né? Que a gente sabe, a gente aprendeu que todo reforçamento, né, é algo que você vai estar somando, agregando alguma função, agregando alguma coisa, né? E o positivo é algo que você vai estar colocando, acrescentando, e o negativo retirando, mas vai trazer alguma consequência. Todos os dois. Uma pessoa apresenta atividades reforçadoras ou tangíveis para uma criança, tais como brinquedos, comidas, etc. Quando ela apresenta um comportamento específico ou conjunto de comportamentos, né? O reforçamento tangível. Isso pode ser prestar atenção, isto pode se prestar atenção a uma criança ou dar-lhe seu brinquedo favorito, porque ela está fazendo birra ou batendo em alguém. Frequentemente chamado comportamento de busca de atenção. Ou seja, né, esse C ficou muito claro, mas na verdade o que está querendo dizer é o seguinte, é que você pode, tipo a criança, ela recebe um brinquedo porque está fazendo uma birra ou está batendo em alguém, né? No caso, é um tipo de reforçamento, vamos botar que seja errado, né? Enfim, está reforçando, mas aqui é que ele está mostrando um reforçamento social positivo, você está acrescentando, foi o que eu expliquei na outra aula, né? O positivo e o negativo, a visão de positivo e negativo dentro da terapia AB é diferente da função de positivo e negativo que a gente conhece, né? O positivo seria você acrescentar alguma coisa para estar reforçando aquilo, e o negativo seria você retirar alguma coisa e estar reforçando aquilo, né? Mais uma vez eu digo, se você não assistiu as 3 primeiras aulas, você assista, volte lá, assista, e depois volta aqui para assistir essa, porque senão você vai ficar perdido, né? Porque, por exemplo, exemplos sobre positivo e negativo eu dei na outra aula, falando sobre isso, né? Que você acrescenta reforçando e você retira reforçando, né? Então fica mais claro para você entender o que a gente está falando aqui. Que são uma sequência de 5 aulas, uma tem ligação com a outra, né? Então é importante que você assista todas elas e na sequência. Reforçamento social negativo. Este reforçamento é medido por outra pessoa também, né? Igual o positivo. É a mesma coisa, só que naquela lógica que eu falei, você vai estar retirando alguma coisa para reforçar. A pessoa interrompe uma interação aversiva, tarefa ou atividade quando a criança exibe certos comportamentos, né? Ou seja, ela está retirando uma tarefa ou atividade. Quando a criança apresenta uma crise de birra e alguém a deixa escapar de fazer a tarefa, como resultado desta birra, isso também é como resultado desta birra, né? Isso também é reforçamento social negativo. Sim, ela fez a birra. Você deixou que ela não fizesse a tarefa. Você está retirando a tarefa dela. Você está reforçando para ela continuar fazendo a birra. Comportamento frequentemente chamado comportamento de fuga de demanda. Isso, sim. Isso daí seria fuga de demanda. Eu não sei se eu já quer falar sobre isso com vocês, mas existe algo dentro da aba que se chama fuga de demanda, que é exatamente isso. A criança faz de birra, a criança chora, às vezes a criança agride, né? Justamente por conta de fugir da demanda.
Eu já ouvi casos de criança que até vomitava, né, para que pudesse fugir da demanda. De início, o terapeuta achou, quem estava aplicando o ABA achou que seria algo físico, né? Mas não era, né? Por isso que fala, por isso a gente fala, é algo que tem que se ver o contexto, tem que se ver os antecedentes, tem que se analisar se está ocorrendo com frequência, se isso ocorre também em casa, ocorre em todos os lugares, se só ocorre nos momentos que é dada a demanda, entendeu? Para você poder identificar como uma fuga de demanda. Reforçamento positivo automático. Esse reforçamento é uma consequência automática do próprio comportamento. Ou seja, fazer algo para satisfazer sua própria necessidade é reforçamento positivo automático. Comportamento autoestimulatório, né, que a gente chama também de STIMs, que provê estimulação sensorial, tal como se balançar, agitar as mãos, repetir frases contínuas, são exemplos de reforçamento positivo automático. Eu, por exemplo, estou balançando minhas pernas aqui, né? Então, comportamento muitas vezes chamado de STIM, a gente já falou em cima. E geralmente são comportamentos que trazem um certo tipo de prazer, um certo tipo de satisfação para a criança e ela faz, né? Isso às vezes até a gente tem, né? Algum tipo desses comportamentos. Reforçamento negativo automático. Apresentar esse comportamento tem o efeito de remover ou reduzir uma condição aversiva. Exemplo, você fecha a janela quando está com frio. Né? No caso, você fechou a janela, né? Bem que foi automático, você está com frio, você vai fechar a janela, ou seja, você está retirando alguma coisa, né? A janela aberta, está fechando, o frio vai sair, você está retirando o frio. Agitar as mãos ou balançar-se para reduzir a ansiedade é um exemplo de reforçamento negativo automático. Gente, assim, o reforçamento automático, o próprio nome já diz, né? Algo que é meio que automático, a gente faz sem pensar muito, né? E mesmo ele sendo automático, ele traz uma reação. A diferença é que o positivo você está acrescentando algo e o negativo, com aquela atitude, você está retirando algo. Isso também pode caracterizar comportamento autoestimulatório. Nota a diferença entre o positivo automático e o negativo automático. É que o primeiro lhe dá algo positivo, enquanto o segundo retira algo negativo. A criança que puxa a sua orelha para tentar reduzir a dor, reforçamento negativo automático. Foi o que ele falou ali, né? O primeiro ele traz algo positivo e o segundo retira algo negativo. Porque o primeiro, o que você está fazendo, não é? O automático, não é? O autoestimulatório, ele está sendo algo que está te trazendo um certo tipo de prazer, um certo tipo de conforto, né? E aqui ele está retirando algo que está sendo negativo para você. De novo, né? A letra D. A criança que puxa sua orelha para tentar reduzir a dor, reforçamento negativo automático, pode ter uma infecção de ouvido. A criança que deita a cabeça na mesa pode estar tentando aliviar o cansaço ou ter dor de cabeça. A criança que tira a roupa pode estar tentando reduzir o desconforto por estar quente ou molhada. Isto é frequentemente chamado de razões tangíveis. Né? Então isso daí é bom para que você... Porque assim, a gente está falando, a gente divide em slides e tal, mas você precisa pegar isso e colocar isso tudo num contexto, né? E trazer isso tudo para a realidade da criança que você vai atender. Isso é importante para que você possa prestar atenção nos estímulos que ela está fazendo, nos estímulos sensoriais que ela está fazendo. Né? O que aquilo pode estar trazendo? Às vezes você está vendo a criança ali tirando a roupa, tudo, meu Deus, ela está ficando pelada, o que está acontecendo? Né? Você precisa investigar o que tá... De repente ela está com calor, de repente ela está com frio, e ela não tem uma linguagem, não tem uma comunicação de linguagem muito boa. Né? Então ela vai fazer isso para demonstrar o estímulo que ela está tendo. Né? E assim, por outras coisas, tá vendo a criança às vezes muito quietinha, né? Cabeça baixa e tal. E às vezes não é porque ela tá quietinha, porque ela tá sentindo alguma coisa e ela não tá tendo uma dificuldade de se comunicar. Mas isso, dentro da terapia ABA, a gente trabalha com a criança também, para que ela possa ter uma melhor comunicação, né? Dentro desses fatores. Avaliação funcional. Avaliação funcional é o processo de coletar informações sobre os antecedentes e consequências que estão relacionadas funcionalmente à ocorrência de problemas de comportamento. Ali tá, é um dizerzinho, né, explicando mais ou menos o que é avaliação funcional. Agora vamos para exemplos.
Pense como exemplo em uma criança fazendo birra na hora do círculo na escola. A professora vê a forma do comportamento chorar e bater e intervém retirando a criança do círculo, porque esta é a sua política de lidar com o comportamento de bater, ou seja, a criança está num círculo para fazer uma determinada atividade com outras crianças, né? E ali ela começa a chorar, a se debater, a querer bater outras crianças, faz um comportamento de birra, né? E aí o que a professora faz? Tira ela do círculo, para que isso acabe. Vamos ver o que isso acontece? O resultado é que o comportamento de bater fica fortalecido, porque a professora fez de fato foi dar reforçamento social negativo. O que seria reforçamento social negativo? Você está retirando algo, mas ao mesmo tempo que você retira, você reforça. Ou seja, ela retirou aquela criança do círculo, mas com isso ela reforçou que o comportamento de birra daquela criança fosse feito toda vez que ela quisesse sair da rodinha, quisesse essa fuga de demanda, como é dito, né? Isso a gente falou um pouquinho também na aula anterior, tá vendo como é importante você assistir as outras aulas? Né? Quem assistiu aqui, quem está acompanhando todas as aulas vai lembrar, né? Que a gente falou sobre essa questão, né? Da criança querer fugir da demanda e fazer birra, fazer alguns comportamentos aversivos e ser retirada e isso, né, fazer com que reforce algo negativo. Permitiu a criança escapar da exigência hora do círculo, né? Foi o resultado do reforçamento social negativo que a professora fez. Amanhã, as crianças exibirão o mesmo comportamento de bater para sair da hora do círculo. Se a professora tivesse feito uma avaliação funcional para ver o porquê da função de bater, provavelmente ficaria aparente que era um comportamento de fuga de demanda. Foi o que nós falamos aqui. Como resultado, a intervenção dela provavelmente seria outra. Viu como que é importante fazer a avaliação funcional? Como foi dito no slide anterior, a avaliação funcional é você analisar os antecedentes para que você possa intervir nas consequências, nos resultados, né? Então, você analisando o antecedente daquilo, você precisa analisar o contexto, precisa analisar a criança, não é? Ver se ela faz birra em todos os momentos, ver qual é o objetivo daquela birra dela, não é verdade? Porque se você identificar que é uma fuga de demanda, você vai agir de forma diferente. E tem formas para se agir quando a criança está fazendo uma fuga de demanda e a gente também vai falar sobre isso. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente faça uma avaliação funcional para que a gente saiba qual é o objetivo da criança com aquela reação que ela está tendo, para que a gente possa ter uma melhor resposta, para que a gente possa agir de uma melhor forma e não tenha um reforçamento errado. Uma avaliação funcional é planejada para determinar onde e quando o comportamento ocorre, com quem ocorre, com que frequência e o que acontece antes e depois que o comportamento ocorra. Então, com base nos dados da avaliação, os primeiros passos são decididos e uma intervenção ou plano de tratamento é posto em ação. A gente vai ver, se eu não me engano é agora no próximo slide, não sei, mas nessa aula a gente vai ver sobre os tipos de avaliação, como a gente pode fazer essas avaliações, né? Tem avaliação direta, avaliação indireta, né, para que a gente possa estar fazendo essa avaliação funcional e caia nisso daí, né, para que a gente possa decidir uma intervenção e um plano de tratamento, né, uma ação correta para a demanda daquela criança, né? Então a gente vai recorrer em como ocorre, com que frequência isso ocorre, né, como eu falei anteriormente, o que acontece antes e depois que ocorre esse comportamento. Isso tudo vai fazer diferença na sua avaliação e como você vai agir com essa criança. Aí, ó, chegou. 3 métodos de conduzir avaliações funcionais. Avaliação indireta, a observação direta e manipulações experimentais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação indireta. Na avaliação indireta, a gente vai entrevistar, né? A gente vai entrevistar professores, pais, amigos. É bom que a gente crie e distribua questionários. A gente pode criar alguns questionários, né? Com o que a gente quer saber e tal, e distribuir para essas pessoas, né? Pais, amigos, enfim, para as pessoas no meio de convívio dessa criança.
Ou então, a gente também pode usar uma escala de avaliação de pais, professores e etc. Observação direta. Na observação direta, não é? A gente tem que observar e registrar o comportamento-alvo que ocorre com aquela criança, não é? Então, assim, isso provavelmente ele tem que ser bem preciso. A gente tem que estar observando esse comportamento que a gente está querendo analisar, o comportamento-alvo, né? E assim, e a gente precisa perguntar, de repente, para o professor, né? No momento que está acontecendo aquilo, a gente precisa perguntar qual é o horário do dia, ou quais eventos tendem a produzir mais esse comportamento-problema, não é? Quais são as circunstâncias que fazem com que esse comportamento aconteça, né? A gente vai observar e a gente vai perguntar e registrar, né? E uma preocupação, assim, é que esse comportamento, eles podem parecer os mesmos, mas na verdade as funções elas podem ser diferentes. Foi até o que a gente falou no outro slide, da criança bater, né, na mesa. Ela pode fazer um comportamento, né, produzir um comportamento que para você pode ser a mesma coisa várias vezes, mas de repente esse comportamento ele pode ter funções diferentes para essa criança, dependendo das circunstâncias, né? Então, você precisa ser cuidadoso para não generalizar uma intervenção de mudança de comportamento para outras circunstâncias além da que você observou. Você observou diretamente ali, perguntou e tal. Então, você tem que gerar uma circunstância de... você vai gerar uma intervenção de mudança em cima daquele comportamento para aquela circunstância. Você precisa analisar, observar, se não existe o mesmo comportamento em circunstâncias diferentes, porque aí pode demandar, de repente, né, tipos de intervenções diferentes. Então, você tem que se atentar a isso. Manipulações experimentais. Essa parte, gente, de manipulações experimentais, a gente vai deixar ela para profissionais com mais experiência, né? Ela é feita por profissionais, né, que tem mais experiência nessa questão de manipulações experimentais, psicólogos, né, terapeutas, enfim. Então, a gente vai deixar o mérito, né, nessa aula para esses funcionários nessa parte de manipulação experimental. A gente colocou aqui só para vocês poderem saber, né, que existem esses três, mas como é que a gente engloba vários tipos de público, né, então a gente vai deixar essa é uma coisa mais específica, né, então para você que é pai, que é professor, enfim, a avaliação indireta e a observação indireta é o que você vai trabalhar. Deu para entender um pouco? A avaliação indireta, você vai fazer perguntas, pode fazer um questionário, né, para dar para o professor, para o pai, para o amigo, enfim. E pode usar a escala também de avaliação de pais e professores, né? E a observação direta, você vai observar e registrar, né, o alvo do comportamento tal como está ocorrendo ali naquele momento. Você vai registrar e observar o que está ocorrendo. E você também pode fazer perguntas, né, para o professor, enfim, se aquilo estiver ocorrendo no meio escolar, né? Você pode perguntar em que momento aquilo ocorre, ou observar também, né? Em que momento ocorre, quais circunstâncias, quais são os horários, enfim. E se atentar para que você não generalize, né? Porque às vezes aquele comportamento pode significar outras coisas também, em outros momentos. Aqui, amostras de uma folha de observação de avaliação funcional. Aqui seria basicamente, né, a folha de avaliação funcional que é utilizada, pode ser assim, né? O nome da criança, o nome do observador, né, de quem está observando, a data, hora e período de observação. Aí aqui tem antecedente, comportamento e consequência. O antecedente, você vai anotar, né, o que aconteceu imediatamente antes daquele comportamento. No comportamento, você vai descrever o comportamento e vai descrever exatamente o comportamento que aconteceu ou que foi dito, né, que aconteceu, dependendo de como você vai estar fazendo. E a consequência, você vai escrever o que aconteceu imediatamente após o comportamento daquela criança. Qual foi a consequência que aquilo teve. Tipos de coisas que você está procurando nos antecedentes. Então, quando você está fazendo, né? Quando você quer um antecedente, o que você está procurando ali, né?
Quando o comportamento problema usualmente ocorre, usualmente, né? Onde o comportamento problema usualmente ocorre, ou seja, quando ele ocorre e onde ele ocorre. Quem esteve presente quando o comportamento ocorreu? Que atividades ou eventos aconteceram imediatamente antes da ocorrência do comportamento? O que as outras pessoas disseram e fizeram imediatamente antes do comportamento problema ocorrer? A criança emitiu quaisquer outros comportamentos antes do comportamento problema? Quando, onde, com quem e sob que circunstâncias é menos favorável do comportamento problema ocorrer? Né? Então, isso aí são algumas perguntas que você tem que fazer e responder na sua análise. Tipo de coisas que você está procurando nas consequências. O que aconteceu depois que o comportamento ocorreu? O que outras pessoas fizeram quando o comportamento ocorreu? Que mudanças ocorreram depois da ocorrência do comportamento? O que a criança recebeu depois da ocorrência do comportamento e o que a criança evitou ou do que ela escapou depois do comportamento. Bom, aqui a gente vai dar uma paradinha, né, antes de continuar a nossa aula. Vocês estão vendo esse slide aqui, porque o que acontece? A gente vai dar um aviso super importante sobre o nosso curso de capacitação, porque existe muita gente perguntando aí durante essa semana, durante as aulas, perguntando, né, sobre como fazer, se a gente tem um curso, se tem como se aprofundar mais, enfim, né, até eu falei até um pouquinho na aula passada, né, sobre vocês se aprofundarem mais, né, tá buscando isso, e aí tem muita gente perguntando isso pra gente, então a gente resolveu estar antecipando um pouquinho nessa aula, falando um pouquinho sobre o nosso curso de capacitação, né, para que ninguém fique perdido aí. Então eu vou estar explicando brevemente um pouquinho sobre esse curso, tá? Amanhã a gente vai estar abrindo vagas, né, que é para o nosso curso de capacitação em terapia ABA no autismo. Ele é um curso voltado para pais, educadores, terapeutas, enfim, para todos vocês que são interessados em aplicar ABA, né, que conheçam crianças autistas, enfim, né? Então ele é voltado aí para todos vocês que são interessados, né? Então, assim, ele realmente é um caminho certo para quem quer dominar a terapia ABA, né? Para quem quer ir mais profundo, quem quer ir no nível mais profundo, para quem quer aplicar com mais eficiência, né? Análise do comportamento aplicado. Enfim, para você utilizar na escola, para você utilizar no seu consultório, na sua casa, com seus filhos, com seus familiares, enfim, para você que quer se aprofundar mesmo na terapia ABA, porque como eu falei aqui, a gente está numa semana de 5 aulas, né? Uma semana. Então não tem como a gente se aprofundar, fazer uma imersão na terapia ABA, não é um curso completo, né? Existe muita coisa que a gente queria passar aqui para vocês, mas não tem como. Isso aqui é uma base que vocês estão tendo, né? Então, para que vocês possam se aprofundar mesmo no curso, na terapia ABA, né? Ficar especialistas nisso, poder passar isso para frente, a gente tem esse curso, né? Que ele é ministrado pela Academia do Autismo, que é um dos nossos parceiros, né? Aqui nesse slide vocês estão vendo, né? Eles possuem mais de 5.000 alunos já formados no curso da terapia ABA. E além disso, eles têm mais 10.000 alunos em outros cursos, né? Porque ele não tem só o curso de terapia ABA, eles têm outros cursos também voltados para a área do autismo, né? Então, esses outros cursos, eles têm mais 10.000 alunos, além dos 5 no curso de terapia ABA no autismo, né? E muito importante, amanhã a gente vai ter uma oportunidade única, né, de ingressar uma turma especial para essa semana de terapia ABA. Amanhã, só amanhã. Então, o que acontece? Amanhã a gente vai abrir, né? Na verdade, não vai ficar aberto só amanhã, mas amanhã a gente vai abrir. Então, aqui embaixo, a gente vai ter um link do WhatsApp. E esse link não é o mesmo do WhatsApp que eu tô falando a semana inteira para vocês entrarem. Não. Esse é o link do WhatsApp da semana. Mas esse link que está disponibilizado aqui é para você que tem interesse de fazer esse curso da terapia ABA, né? Um curso mais intensivo, um curso completo. Porque o que acontece? As vagas, elas serão limitadas e a gente vai estar abrindo amanhã. E nós já temos mais de 10.000 pessoas fazendo essa semana da terapia ABA aqui com vocês, assistindo essas aulas, né? Então, para que não superlote, para que você queira e chegue na hora não tenha mais vaga, então a gente vai estar abrindo para as pessoas que vão estar inscritas nesse grupo do WhatsApp
que é um grupo para as pessoas que têm interesse no curso, a gente vai estar abrindo 2 horas antes, a gente vai estar disponibilizando o link da aula e também o link de acesso para a inscrição no curso, 2 horas antes. Então, para você que tem interesse, real interesse de estar fazendo esse curso de imersão mesmo, curso completo da Terapia ABA na Academia do Autismo, você precisa estar entrando nesse grupo aqui do WhatsApp, que é o grupo de pessoas que têm interesse, entendeu? Porque aí você vai estar 2 horas na frente para estar adquirindo o curso, para estar recebendo primeiro a aula de amanhã, onde vai ter o link para você estar fazendo o curso. Entendeu? Porque, como eu falei, são 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas, na verdade, acompanhando essa semana com a gente. Então, a gente vai abrir 2 horas antes, porque as vagas realmente são limitadas. Tá? Mas agora, né, que eu já expliquei um pouquinho para vocês, já falei, né, sobre o curso, porque realmente tinha muita gente perguntando, eu tinha que falar, né, mas o objetivo dessa aula não era esse, né, a gente ia deixar isso para a aula de amanhã. Mas então, já que eu já falei, já expliquei um pouquinho, o recado tá dado, agora vamos voltar à nossa aula, né? Lidando com o comportamento. Uma vez que tenha analisado os dados, estará na posição de descobrir algumas funções dos comportamentos, podendo começar a lidar com elas através de intervenções apropriadas. Vamos ver a seguir algumas ideias para lidar em cada função do comportamento. Comportamento de fuga de demanda, reforçamento social negativo. Aqui a gente vai ver alguns comportamentos que podem acontecer dentro da terapia. Quando o comportamento é realizado com a intenção de atrasar ou evitar uma exigência ou tarefa requerida, é chamado de fuga de demanda, que foi o que a gente falou, né, lá anteriormente. Então a criança ela faz aquilo para estar atrasando ou então para não fazer mesmo, para evitar aquela demanda que está sendo exigida. Né? Vamos dar um exemplo. A professora ela pede uma criança que ela aponte o tigrão. A criança belisca. A professora a coloca sentada em tempo fora. Ou seja, ela pediu, aponta o tigrão. A criança foi lá e beliscou a professora. Não, fica sentada aí, lá fora. Né? O que realmente aconteceu foi que a criança achou uma estratégia eficaz para deixar de fazer o que a professora pediu. Ou seja, a criança me beliscou, eu sou a professora, estou pedindo para ela apontar. Ela me belisca, eu tiro ela da sala. O que ela pensou? Deu certo, né? Eu belisquei, ela me tirou da sala e eu não vou fazer a atividade que ela me pediu. Na próxima vez em que a professora pedir que faça algo que não quer, é provável que ganhe um beliscão, ou seja, um reforçamento social negativo, né? Porque a gente já sabe que negativo é o quê? Eu estou retirando para reforçar. Comportamento de fuga de demanda, reforçamento social negativo, como agir nestas situações. Então, vamos ver como a gente vai... Lá a gente teve um exemplo do que ocorre, né, com a fuga de demanda. E aqui a gente vai ver como a gente vai agir nessa situação. Ir até o fim com a exigência, ensinando obediência. Não reforce se você tiver que superar os obstáculos criados pela criança. Uma opção é reduzir o nível da exigência e pedir à criança que faça algo mais fácil, como tocar seu nariz ou bater palmas. Isso é para que ela não saia de forma gratuita da situação ou intensificar o comportamento a ponto de você desistir de fazê-lo obedecer. Exigências físicas são boas neste momento, porque o professor sempre pode dar ajuda física para garantir que a criança complete a atividade. Não reforce a criança nesta situação. Ou seja, se a criança ela faz isso, você em nenhum momento pode simplesmente anular a demanda. Tipo, não quer? Então eu vou tirar você. Não, você tem que reforçar, continuar persistente, né? Foi o que a gente conversou também na aula passada. Só que nesse caso, se tá num nível que tá difícil de superar os obstáculos daquela criança, o que você vai fazer? Você não vai tirar a demanda, mas você vai reduzir a demanda. Para fazer com que ela, pelo menos, comece a se adaptar em obedecer às suas demandas, em fazer os comandos da sua demanda. Entendeu? A gente tem que lembrar também de dar o mínimo de atenção possível para esses comportamentos, né, que a criança tem naquele momento
né, que a criança tem quando elas estão inseguras, sabe? De fazer, de bater, de não quero. A gente tem que dar um mínimo de atenção possível para esses comportamentos, né? Porque senão a gente vai estar focando muito no comportamento que a criança está fazendo. Outra coisa importante também é lembrar que você não precisa deixar que a criança lhe agride, né? Você não precisa deixar a criança te bater, né? O que eu vou fazer agora nesse momento? Se esquiva, né? Se esquiva com o corpo, se bloqueia, né? Usa o corpo para se bloquear, né? Impeça que ela entre em contato com você. Tenta redirecionar ela para um comportamento mais desejável, né? Só que você só tem que ter cuidado para você não reforçar ela positivamente, né? Se acontecer um contato físico, tá? Tipo, se ela realmente bater, alguma coisa assim, você não pode reforçar ela positivamente a que socorra novamente. Comportamentos de fuga de demanda, né? De novo, reforçamento social negativo, como agir nessas situações, mais explicação de como agir. Outros exemplos aqui, né? Ensine a criança a linguagem funcional apropriada. Ensine a criança a pedir mais 2 minutos em vez de gritar. Ou mesmo a dizer não quero. Viu como que eu falei que a gente ia ter partes que a gente ia estar mostrando, né? Como a criança utilizar dessa... né, mostrar o que ela quer, ao invés de fazer reações que não são apropriadas, né? Tipo, ensina ela a pedir 2 minutinhos, né? Depois que ela pedir, você vai saber o que ela quer e o que ela não quer. Às vezes a criança não é verbal, mas você pode ensinar ela a fazer o número 2, ou escrever, né? Às vezes ela não é verbal, mas ela escreve, né? Uma criança frustrada é uma pessoa que não consegue se fazer compreendida ou ter suas necessidades conhecidas. Então é importante que você não deixe ela se frustrar antes que ela demonstre, né, o que ela quer, porque se ela está frustrada, ela não vai conseguir demonstrar o que ela quer. Reconhecer a razão de sua raiva, né? Você está furiosa porque o picolé acabou, ou você não gosta de cortar o cabelo. Você tem que mostrar para ela, porque às vezes ela tem aquela sensação, aquele sentimento, mas nem ela mesma sabe exatamente. Então você tem que mostrar para ela que ela precisa identificar qual é o motivo dela estar nervosa, qual é o motivo dela estar com raiva, né? E induzi-la a dizer aquilo. Se ela é verbal, você vai induzir ela a dizer: vai embora, me dá, estou brava. Ela precisa identificar, dizer para você o que ela sente, não demonstrar em ações, né? Mas dizer em palavras. Pode frequentemente pode ajudar a aliviar uma situação, sim, né? Isso pode ser usado como uma oportunidade de ensino para ajudar a semear sentimentos e solucionar problemas com a criança, como: eu sei que você está triste. O que poderia fazer você sentir-se alegre? Sim, né? Às vezes, ao invés disso, você pode mostrar para ela: olha, eu sei o que está acontecendo, né? Explica para mim o que você quer, né? Como você pode ficar feliz. A criança precisa ser ouvida, gente. Não é porque ela é criança, ou até mesmo, né, porque ela é dentro do espectro, né, que sempre ela não vai te entender. Tem crianças que vão te entender, sim. Tem crianças que vão ter algumas certas dificuldades. É por isso que é muito importante você analisar todo o contexto, você estudar a criança, você saber o que a criança gosta, como a criança é, quais são as reações dela, saber os antecedentes que aconteceram antes daquela reação. Tudo isso é muito importante, né? Você precisa analisar a criança e não só o comportamento dela. E o comportamento por si só, ele não diz o que ele quer, como a gente já viu aqui, que um comportamento ele pode significar várias coisas. O que diz o que ele quer é a própria criança, é a análise da criança. Ainda no reforçamento social negativo, né? Mais exemplos. Antecipar e evitar. Antes que o comportamento surja ou se torne muito severo, você pode dar uma volta para gastar energia, né? Ou seja, você está antecipando, né? E você está evitando. Você dá uma volta, você gasta energia. Adiantar a hora do lanche para afastar a fome. Fazer um carinho e cantar uma canção ou ler uma história de 5 minutos? Deixar a criança ter um brinquedo ou objeto que acalme, uma chupeta, um bicho de pelúcia ou uma manta favorita? Gente, às vezes a gente pensa que não pode, isso é errado. Não, gente, sabe? Isso, quando a gente estuda análise de comportamento aplicado, a gente quebra muitos paradigmas que a gente tem.
sabe? A gente quebra muitas coisas que a gente veio formulando, que na verdade a gente vê que não é bem assim, né? Que isso às vezes sim pode frustrar e atrapalhar a aprendizagem da criança, né? Por exemplo, se ela está com fome, por que você não pode dar uma pausa ali e adiantar a comida, o lanche dela? Né? Tudo bem, pode ser uma fuga de demanda? Pode ser, mas a gente aprendeu aqui que a gente precisa analisar, né? A gente precisa fazer uma análise, a gente tem ferramentas para isso, né? Para fazer essa análise toda. A gente explicou aqui passo a passo, né? Como você faz observação indireta, né? Tudo isso. Então, assim, é importante. Às vezes ela só tá com fome, entendeu? Então, adianta um pouquinho na hora do lanche, você vai ver como que depois vai progredir bem. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, meu Deus, se você me deixar com fome, eu não sou eu. Sabe? Eu não avanço, eu fico nervosa, enfim. Né? Por que com a criança vai ser diferente? Não é mesmo? Às vezes ela precisa de um pouco de atenção sua. Né? Ou às vezes ela precisa de algo que acalme ela. Né? Então tudo precisa ser avaliado. Né? Escutar uma música, dar uma volta de bicicleta. Né? Ou apenas lembrar de não reforçar comportamentos... Melhor, aqui ele está, né, afirmando. Apenas lembre-se de não reforçar comportamentos negativos. Assegure-se de não recompensar a criança com um carinho ou biscoito se ela acabou de fazer uma birra. Sim, isso não. Né? Aqui a gente está falando de coisas assim, que a criança às vezes precisa, né? Que a gente está vendo que vai ajudar. Agora, birra é algo diferente, já é praticamente uma fuga de demanda. Né? Então a gente não pode reforçar isso. Comportamento autoestimulatório, reforçamento automático. Todo mundo tem comportamentos autoestimulatórios, a gente também já falou sobre isso, né? Quando você balança o pé, que é o que eu estou fazendo aqui agora no momento, enrola o cabelo ou clica sua caneta, está se engajando em comportamentos autoestimulatórios. Estes podem ser tanto calmantes como excitantes, dependendo da pessoa. Comportamentos autoestimulatórios se tornam um problema quando são excessivos e interferem com o aprendizado ou a interação adequada com pessoas ou objetos. Então vamos lá, o comportamento autoestimulatório em si não é uma coisa errada, não é nenhuma coisa que vai te atrapalhar sempre, enfim, como foi dito aqui, todos nós temos, né, algum comportamento autoestimulatório. Se é autoestimulatório, se autoestimula, a gente não faz força para isso. Mas acontece que com algumas crianças, principalmente, né, autistas dentro do espectro, isso pode atrapalhar sim a aprendizagem, porque algumas coisas são mais intensas, né, com essas crianças, enfim. Então, algumas crianças autistas, elas apresentam comportamentos autoestimulatórios estereotipados, como agitar as mãos, balançar-se, enfileirar objetos, fixar os olhos em luzes, repetir verbalizações, cantarolar, etc. Né? Aí já são estereotipados, são estereótipos que ela tem, né? São estereotipias, a gente sabe que existem várias dentro do espectro, né? Cada criança tem uma estereotipia diferente, enfim. E isso pode sim atrapalhar, porque geralmente quando isso é um estereótipo, ele é bem, assim, bem aguçado, né? A criança faz isso várias vezes, uma demanda bem grande, então isso atrapalha. Eu falei isso, se eu não me engano, acho que na primeira aula, né? Que às vezes a criança ela pode ter, né? Esse comportamento autoestimulatório de ficar assim batendo com as mãos. E se ela está fazendo uma atividade que ela precisa escrever, automaticamente esse comportamento vai atrapalhar, né? Essa atividade de escrita. E aqui embaixo tem uma informação importante, né? Atenção, comportamentos autoestimulatórios são os mais difíceis de manejar, porque são automáticos, foi o que eu falei, né? A gente não faz força para acontecer, eles são automáticos. E por definição, autorreforçadores. Você precisa achar um reforçador maior do que o desenvolvido pela criança. Frequentemente um grande desafio, realmente, né? Porque se ele é autoestimulatório, você não tem controle, né? Ele é automático. E geralmente para criança autista, ele é um reforçador, né? Então você precisa descobrir algo que seja maior do que isso, para poder estar, né, intervindo e fazendo com que a criança tenha uma aprendizagem melhor. Voltando, né?
afirmando o que eu já tinha dito. Não é que seja uma coisa errada, né? É algo natural, mas que pode atrapalhar alguns processos. Comportamento autoestimulatório, reforçamento automático, como agir nestas situações. Coloque os comportamentos autoestimulatórios sob o controle do professor. Neste caso, a criança precisaria estar envolvida em uma atividade de aprendizagem para ganhar o comportamento autoestimulatório como reforçador. O professor controla a quantidade e o momento do mesmo. Em última instância, ele seria pareado com e substituído por outro reforçador mais apropriado. Aqui a gente vai ver alguns tipos que vai ficar mais claro para vocês. Redirecione o comportamento para um substituto mais apropriado. Por exemplo, se a criança ela tem um comportamento autoestimulatório de bater palmas, você poderá interrompê-lo e redirecioná-lo para uma atividade de música, como bater um tambor ou tocar pratos. Caso o ruído das palmas seja o que mantém o comportamento, né? Então, se bater palma, né? Se manter o comportamento de bater palma, seja por causa do barulho, né? Pode acontecer. Então, você estimula ela com outros tipos de comportamento até ir eliminando. Eliminando no caso esse comportamento para que ela possa fazer a certa atividade que está prejudicando. Se for estimulação sensorial que estiver mantendo o comportamento poderia ser redirecionado para uma atividade com massinha ou argila. Ou seja, tudo isso tem que ser analisado, você está vendo? A gente precisa entender o contexto da criança, ver os antecedentes, até para que a gente possa utilizar da melhor intervenção. Isso tudo é para ajudar a própria criança, né? Para que ela possa avançar. Faça perguntas para interromper comportamentos estimulatórios verbais ou atrapalhe a emissão do mesmo. Né? Por exemplo, se ela gosta de repetir uma frase inúmeras vezes, você pode inserir uma palavra na frase para que esta perca o seu valor reforçador. Imagine tentar cantar uma canção e alguém interrompendo com observações bobas ou com um tom errado. Provavelmente vai acabar desistindo porque a canção perdeu valor para você. Bem claro, né? Coisas tangíveis de comportamento, reforçamento negativo. Este comportamento é o de uma criança tentando remover ou reduzir uma condição aversiva que seria considerada aversiva para a maioria das pessoas. Isto inclui coisas como estar doente, cansado, faminto, sedento, com calor e etc. Né? No caso, aqui a criança está tentando retirar, né, um comportamento que ela está tentando remover ou reduzir essa condição, né, que seria tá doendo, tá cansado, tá faminto, enfim. Causas tangíveis de comportamento, reforçamento negativo, como agir nessas situações. Corrija isso. Confira os motivos óbvios e lide com eles. Entretanto, cuide para que a criança não aprenda a ser este um modo bom para escapar de tarefas. Né? Mais uma vez, né, a gente não pode reforçar a fuga de demanda. Comportamentos de busca de atenção, reforçamento social positivo. Gente, voltando lá um pouquinho, né, naquele que a gente está vendo, só para ficar mais claro, causas tangíveis de comportamento, reforçamento negativo. Já existem crianças dentro do espectro que elas são muito sensíveis e outras não. Né? Por exemplo, existem crianças que às vezes vão ao banheiro toda hora, todo momento. Existem crianças que às vezes passam horas, dias sem ir ao banheiro, você tem que ficar reforçando aquilo, né? Então, tipo assim, você precisa estar conferindo o motivo que ela está fazendo aquilo, né? E os motivos óbvios, e lidar com eles, né? Mostrar para ela, você está com frio, você está com calor, né? Explicar para ela, mostrar para ela, reforçar, né? Isso é muito importante. Comportamento de busca de atenção, reforçamento social positivo. Este comportamento visa ganhar atenção, atividades ou tangíveis. Por exemplo, assim que a mãe pega o telefone, a criança começa a choramingar, ou quando a professora passa a trabalhar com outro aluno, a criança lhe bate ou joga o giz de cera no chão. Ou seja, claramente ela está querendo atenção e está tendo uma reação errada, né? Que a gente entende como errada, mas é a reação que ela tem para se comunicar dessa atenção que ela quer.
Geralmente, a melhor consequência para isto é ignorar o comportamento. Lembre-se que toda a atenção é reforçadora para a criança. Um exemplo clássico é o da criança no jardim de infância que não obedece às instruções e constantemente corre ao corredor da sala durante a hora do círculo. A solução da professora: o menininho se senta agora no colo dela durante essa atividade. Ele aprendeu que seu comportamento negativo é recompensado com a atenção especial da professora. É a mesma coisa que a gente falou lá atrás, né? A gente está reforçando, por que é positivo, né? Apesar de ser um comportamento negativo. O que está falando, né? Reforçamento social positivo. É porque a gente está dando algo, ou seja, você pegou ela, botou ele no colo. Você está dando algo para ele que está reforçando ele nesse comportamento negativo que ele está tendo, né? Que é de ficar sempre circulando, né? Quando acontece a rodinha. Comportamento de busca de atenção. Reforçamento social positivo é que é como a gente deve agir nessas situações. Preste o mínimo de atenção ao comportamento negativo. A regra é prestar o mínimo de atenção ao comportamento, assegurando-se que ninguém se machuca. Obviamente, você terá que intervir se a criança agredir fisicamente uma outra criança ou estiver prestes a machucar-se. Mas o objetivo é conhecer suficientemente bem seu aluno, de forma a antecipar a maioria destes ataques e assim poder controlar a situação sem dar-lhe muita atenção. Ou seja, você deve dar o mínimo de atenção a esses comportamentos. Só que, claro, você deve prestar atenção, né, para que ele não se machuque e não machuque as outras crianças. Porque às vezes pode ser um comportamento agressivo, né? Então você tem que estar atento. Não prestando atenção ao comportamento, mas está atento ao que vai ocorrer ali, né? Mas aqui também deixa claro aqui, ó, que a gente deve conhecer bem o aluno ou, né, a criança que a gente vai estar intervindo ali, aplicando. Por quê? Justamente por isso, a gente deve conhecer os antecedentes, conhecer os contextos, para saber o que realmente a criança está querendo com aquilo, né? E ver qual é a melhor atitude, qual é a melhor ação que a gente vai ter, né? Exemplos disso, por exemplo, se a criança quiser algo que você está preparando, né? E a criança ela quer algo que você está preparando, mas ela começa a apresentar um comportamento inapropriado, né? Para solicitar. Você pode dizer para ela que ela pare, né? E aí você olha para ela e conta até 10. Né? Então você vai fazer a criança pedir adequadamente e lhe dar o que ela, né? E lhe dar o que ela está pedindo. Ou seja, você está preparando algo ali para ela, né? E ela está apresentando um comportamento impróprio para solicitar o que você vai dar a ela. Você fala para ela, para, conta até 10, né? Fala para ela, mantém ela ali, conta até 10 e aí depois você fala para ela pedir adequadamente, né? Ou se a criança quiser, né, algo que você não está preparando para dar para ela, né, ela apresenta um comportamento impróprio, né, para pedir e tal, você vai virar para ela, vai pedir para ela se afastar, né, ou seja, você não vai nem pedir para ela se afastar, você vai virar dela, você vai se afastar dessa criança, né, para poder tirar a atenção dela daquilo dali e esperar até que o comportamento dela pare para que no próximo minuto você possa voltar e redirecionar ela para algo que ela pode ter ou fazer, né? Ou seja, ela está querendo uma outra coisa que você não está preparada para dar a ela. Então você vai tirar aquilo dela, vai se afastar dela por 1 minuto, vai afastar a atenção dela por 1 minuto, né? Você vai se virar dela, vai afastar a atenção dela por 1 minuto. Depois que passar esse 1 minuto, ou seja, lá o tempo, né, que você determinou, que você achou melhor, analisando a criança, aí sim você vai voltar a direcionar ela para algo que ela pode ter ou fazer. Ela precisa aprender que ela tem esse tempo. Gente, eu sei que pode parecer, vocês podem falar, falando assim é fácil. Não é fácil. A gente está explicando como se proceder, mas a gente sabe que são coisas que demoram, são processos lentos, demorados, né? Você precisa estar ali firme, né, fazendo constante, porque uma hora ela vai aprender. Comportamento de busca de atenção, reforçamento social positivo, como agir nessas situações. Ensine como obter a atenção adequada. Pratique como chamar a mamãe ou o professor ou como tocar gentilmente no seu braço, né? Você vai estar praticando ela a fazer aquilo dali até que ela aprenda. Você não vai falar hoje, ela vai fazer amanhã. Óbvio que não, né? Mas você vai estar praticando aquilo com ela.
Reforce por obter atenção adequadamente. Lembre-se de procurar oportunidades para pegar a criança fazendo algo apropriado, de modo que você possa dar-lhe muita atenção e reforçamento. Ou seja, você vê o que ela está fazendo que é certo, e ali você dá atenção, dá reforçamento, que ela vai se reforçar a continuar fazendo a atitude correta. Ponha o comportamento em extinção. Extinguir significa reter ou remover o que está reforçando o comportamento. Você vai remover, vai extinguir o que você está vendo que pode estar reforçando aquele comportamento inadequado. Extinção de comportamento. Extinção acontece quando o reforçamento ele é retido. O termo extinção é frequentemente usado incorretamente. Muitas pessoas o usam para significar ignorar, embora ignorar possa resultar em extinção. Há vezes em que isso não ocorre. Ignorar, às vezes, pode não extinguir. Ignorar pressupõe que a atenção é o reforçador, em muitos casos, o comportamento problema. Ou outro comportamento. Não é reforçado por atenção, ou seja, ignorar pressupõe que a atenção é o reforçador. Em muitos casos, o comportamento problema não é reforçado por atenção. Por exemplo, se uma criança está roubando comida do prato de outra, ela é reforçada pelo ganho da comida. Ignorar o comportamento de roubo da comida não extinguirá o comportamento. Então, nem sempre ignorar é o mesmo que extinguir. Nesse caso, não. Nesse caso, para extinguir o comportamento, a gente teria que remover esse reforçador. Ou seja, ele não pode ter êxito na obtenção da comida de comida dos pratos. Se rebobinar vídeos é reforçador, ignorá-lo não o extinguirá. Para extinguir o comportamento, você teria que remover o reforçador e não permitir acesso ao botão de rebobinar durante a apresentação de vídeo. No mesmo caso ali, você não pode permitir, que ela tire a comida do prato. Atenção! Se choramingar por uma guloseima na loja sempre resultou na mãe dar chocolate para a criança, neste caso, ignorar o comportamento estaria extinguindo, uma vez que o comportamento não é do tipo busca de atenção. Então, aqui já é um caso em que ignorar a extinção. Foi o que foi falado no começo. Nem sempre ignorar a extinção. Mas isso não quer dizer, que tem essas exceções. Tem sim. Nesse caso aqui, ignorar isso seria uma extinção desse comportamento. Uma tentativa de extinção até que realmente se extinga esse comportamento. Vamos lá. Picos de extinção. Isso é bastante interessante, A gente vê como que ocorre. Um pico de extinção significa que antes de um comportamento ser extinto ou eliminado, haverá um tipo de pico ou aumento de atividade. Por exemplo, quando a gente está eliminando um comportamento de uma criança, dentro de um determinado momento, você acha que ela está progredindo, enfim, mas dentro de um determinado momento existe um pico em que ela vai querer de novo voltar a ter aquele comportamento. Vamos ver através de exemplo? Uma criança que catuca sua irmã sem obter resposta poderá catucá-la várias vezes depois de tentar lhe bater-lhe, pôr a língua para fora, xingá-la, usando todo o seu repertório para provocá-la. Como a irmã continua ignorando a provocação, a criança intensifica o seu comportamento. Isto é parte do pico. Se responder neste ponto, terá reforçado todos os esforços da irmã e garantido que esta fará isto novamente. Ou seja, a criança ela tá lá batendo na irmã, xingando, fazendo tudo que é possível, para ter uma resposta, enfim, da irmã. E a irmã, ela tá quieta, não tá atendendo porque ela não quer reforçar esse comportamento, certo? Mas a criança, ela tem um pico. Tipo, você faz isso, tenta tirar um reforçamento dela e aí você vê que não tá adiantando, pelo contrário, tá aumentando. Aí você pensa, meu Deus, mas ela falou lá pra mim que isso, seria bom, seria uma extinção de comportamento, não tá adiantando, a criança tá aumentando e tudo mais. Ela vai ter esse pico. Mas se nesse momento você ceder, no caso, se nesse momento a irmã cedesse a atenção, pronto. Não teria extinção. Teria ido por água abaixo todo o esforço, Então, gente, a persistência mesmo, como a gente já falou em outras aulas e outras lives, tem que persistir,
né? Tem crianças que demoram meses, tem crianças que é mais rápido, isso vai de criança para criança. Por outro lado, se por mais difícil que possa ser ela ignorar, em algum momento ela se cansará, irá embora e aceitará que este procedimento não funciona com sua irmã. Estará menos disposta a tentar o mesmo no futuro, ainda que possa levar algumas vezes para que ela o perceba. E isso acontecerá. Esta é a parte da extinção, viu? Dá resultado. Extinção de comportamento problema. Aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra, tipo, minutos, né? A gente começa 20 minutos, 40, 60 minutos. E aqui são os dias. Primeiro dia, terceiro dia, quinto dia, sétimo, 9, né? Então vamos lá. Note que o comportamento aumenta antes de começar a cair, né? Aqui ele tá grandinho e tal, tem os picos de oscilação, pico bem alto e depois cair. 13 dias é apenas um exemplo. Alguns comportamentos podem demorar bastante para extinguir-se, semanas ou meses de cuidadosa extinção, né? Foi o que eu falei, vai depender de criança para criança. Aqui levou 13 dias, mas vai ter criança que vai levar meses, né? Aqui foi num período aproximado de 20 minutos, mais ou menos, né? Aqui teve um pico de 60 minutos, né? Com essa criança, enfim. Foi lá para o 9º dia aproximadamente, aí diminuiu, mas vocês podem ver que tem várias oscilações, né? Então, assim, é cansativo, né? Mas se você está determinado, saiba que vai dar certo. Utilizando o reforçamento diferencial para lidar com comportamentos problema. Reforçamento diferencial é uma técnica que visa mudar a maneira de reforçar com base nas circunstâncias. Isso é útil quando você está tentando eliminar comportamentos indesejáveis, como autoestimulatórios, agressões, birra ou falar fora da hora. Primeiro você deve identificar o comportamento que quer eliminar, então escolhe o tipo de reforçamento diferencial que julgar efetivo. Iremos tratar de 3 tipos, né? Que é o DRI, DRO, DRA. Na verdade, na sequência, né? Seria DRO, DRI, DRA. A gente, hoje em dia, a gente tem até outros tipos de diferencial, né? De reforçamentos que não estão aqui. Mas no curso, a gente vai estar, no curso intensivo, a gente vai estar detalhando todos eles direitinho. Mas aqui a gente detalha esses 3 que são os mais usual, né? Assim, bem... Vou dar uma pincelada nos outros, né, para dizer para vocês que existem, mas aqui a gente vai aprofundar mais nesses 3, né? Então, para que seria isso, né, esse reforçamento diferencial? Né, ele seria para eliminar esses comportamentos indesejáveis, né, autoestimulatório, agressão, birras, enfim, né? Mas primeiro a gente tem que identificar qual é o comportamento que a gente quer eliminar, né, para depois a gente vir com esse tipo de reforçamento diferencial. Vamos lá. DRO, reforçamento diferencial de outro comportamento. Aqui você vai identificar um comportamento que é indesejável, né? Tipo um daqueles que a gente falou, birra, enfim, autoestimulatório. E então você vai reforçar a criança quando este não ocorreu durante um certo período, né? Ou seja, então você reforça a criança quando este não ocorreu durante um certo período. Defina quanto tempo é razoável ou possível esperar que a criança se abstenha do comportamento indesejado e então gradualmente aumente o tempo em que ela tem êxito. No caso aqui um exemplo, né? Uma criança ela pula na cadeira como está trabalhando e a recompensa com um desenho animado ao término de cada período de 2 minutos que ela não pula, né? Ou seja, ela não pulou, você vai muito bem, trabalhou em silêncio, né? Você vai intercalar a cada 2 minutos essa recompensa, 2 minutos de tempo que ela ficou sem fazer aquilo que seria indesejável, né? No caso, que a gente pode ter de exemplo do DRO também, não é? É um comportamento tipo, você está reforçando, né, um outro comportamento para não reforçar um comportamento ruim, entendeu? Por exemplo, a criança ela pula na cadeira quando está trabalhando e é recompensada com desenho animado ao término de período de cada 2 minutos que ela não pula. Então, tipo assim, você tá reforçando o comportamento que ela tem, né? Que é de ficar, que é não pular,
né, dando desenho animado para não reforçar um comportamento que seria errado, que seria pular na cadeira. Deu para entender, mais ou menos? Acho que deu, né? Aí tá falando, você aumentaria gradualmente o período de tempo para trabalhar entre os reforçadores, modelando o comportamento. Né? Então você vai gradualmente vendo esse período desse tempo e trabalhando entre outros reforçadores com ela, né? Porque é aquilo que a gente viu precisa ser modificado, os reforçadores. Atenção, é melhor não chamar atenção para o negativo. Legal não bater na mamãe. Poderia apenas lhe recordar que batesse. Ao invés, recompense o positivo. Eu não gosto como você coloriu o desenho. Ou seja, a criança bateu na mãe, né? E no período de tempo que ela não bate na mãe, você dá, sei lá, um desenho para ela colorir. Eu falei errado, eu falei não gosto, mas eu gosto. Você dá um desenho para ela colorir. Então você não pode falar assim, muito bem, você não bateu na sua mãe. Não, porque às vezes a criança ela não vai entender. Ela vai captar o final que você falou, bateu na mamãe, né? Então você precisa ter muito cuidado, porque tem crianças que têm essa dificuldade de linguagem receptiva. Então não reforça isso, né? Foi como a gente falou outra vez. Quando você quer reforçar, você faz o quê? Você fala muito bem, né? Você guardou os seus brinquedos, você está falando o que ele fez, você está reforçando. Então aqui, se você for falar também o que ele fez, automaticamente você também vai estar reforçando. Então você fala só o que é legal, tipo, muito bem, gostei do que você fez no desenho, gostei de como você coloriu o desenho, né? Que foi a hora que ele fez algo, né? Quando ele não bateu na mamãe. DRI, reforçamento diferencial de comportamento incompatível. Basicamente, você dá para a criança algo a fazer que é incompatível com um comportamento indesejado. Por exemplo, se você está tentando reduzir o comportamento repetitivo verbal, você poderia fazer a criança soprar bolhas, visto que é impossível ou incompatível falar e soprar ao mesmo tempo. Ou seja, você está dando para ela um reforço de algo que é incompatível com o que ela fez, que seria errado, vamos botar assim, né? Então, se ela está falando, né? Se ela está falando algo que não é, por exemplo, ela está xingando, falando palavrão, né? Você vai dar para ela um negocinho de bolha para ela soprar, né? Ou você vai dar uma língua de sogra, entendeu? Se ela está cuspindo no chão, você vai fazer isso também, vai dar uma língua de sogra, vai dar um negocinho de... algo que seja incompatível com o que ela faça, que não permita que ela faça aquilo, né? Outro exemplo é uma criança que bate nas crianças enquanto espera pelo lanche, recebe a bandeja de frutas para passar e é forçada com frases como que ajudante joia ou excelente ajuda, né? Não se pode bater quando as mãos estão ocupadas, tipo, você dá algo para ela fazer, ela não vai bater, né? Agora vamos lá, atenção, não lembre a criança do comportamento desejado dizendo, eu estou contente que você não bateu nas crianças, enfoque ao invés do comportamento positivo, passar o lanche. Sim, né? Foi aquilo que a gente falou anteriormente, está reforçando aqui. DRA, reforçamento diferencial de comportamento alternativo. O DRA, né, você vai reforçar com algo que seja mais apropriado. Você não vai estar reforçando com algo que seja incompatível propriamente dito daquilo que ela fez de errado. Não, você vai estar reforçando com algo que seja mais apropriado dentro do que ela fez, né? Você vai definir claramente o comportamento, né, que você está tentando eliminar, assim como o comportamento alternativo que você reforçará. Certifique-se de que o comportamento desejado ocorre pelo menos ocasionalmente. A criança ainda está recebendo a estimulação que o comportamento indesejável traz, mas ele ocorre como uma atividade apropriada. Na verdade, aqui, para ficar mais claro, né, vamos ver através do exemplo. A criança que belisca é reforçada com elogio verbal sempre que usa massinha de modelar, uma atividade apropriada para beliscar. Então, por exemplo, ela está beliscando, né, mas aí você pega e dá a massinha para ela. Né, automaticamente não é algo incompatível com o que ela fez, porque ela também vai estar meio que beliscando a massinha, né? Mas você vai estar mostrando para ela o que ela pode fazer beliscando, que não é propriamente dito beliscar outra criança. Outro exemplo também seria, sei lá, de repente cheirar. A criança tem mania de cheirar coisas impróprias, ela cheira livro, ela cheira caneta, ela cheira, sei lá, várias coisas que não são próprias para se cheirar. Então você vai pegar aquilo e vai mostrar para ela qual a funcionalidade daquilo. Você pega o livro e mostra para ela que a funcionalidade é ler,
passar as folhas, a caneta para escrever, né? Ou então você dá outras coisas para elas que seja sensorial ao olfato, né? Ensinando para ela o que ela pode cheirar ao invés de ser aquelas coisas que não são para cheirar. Você dá uma rosa, você dá um perfume, né? Dá coisa que estimule ela que realmente aquilo é para cheirar, aquilo vai trazer um cheiro agradável ou ruim, enfim. Né? Então você vai estar estimulando ela, reforçando ela diferencialmente, mas com uma outra alternativa de comportamento que não seja necessariamente um comportamento incompatível com o que ela fez, né? Mas mostrando para ela como seria o certo desse comportamento dela, o mais usual desse comportamento dela. Como eu falei, aqui a gente está falando sobre esses 3 tipos, né? Que é o DRO, DRI e DRA, mas também existe, né, o DRL e também existe o reforçamento contingente. O DRL, né, seria tipo a criança está fazendo muitas vezes uma coisa que pode ser até que não seja inapropriada. Por exemplo, fazer perguntas em sala de aula não é inapropriado, mas se você fizer 1 milhão de vezes, né, hiperbolamente, se você fizer várias vezes, muitas vezes, o tempo todo, né, em períodos curtos de tempo, acaba sendo inapropriado. Então a gente vai estar intervindo aí nisso, né? E o reforçamento contingente, por exemplo, você que é uma criança que tem uma demanda de muita atenção, ela tá fazendo coisas erradas porque ela quer atenção, e aí você combina com os pais, com o professor e tal, em combinado para estar dando atenção de tempo em tempo para aquela criança, entendeu? Gradativamente, e, né? É mais para que você... Eu não vou me aprofundar muito, porque não é o objetivo aqui, estar explicando esses 2 modelos, é mais os usuais, né? Que são o DRO, DRI e DRA, mas eu tô falando só para vocês saberem que existe, né? Mas quem tiver interesse e for fazer o curso mais aprofundado, a gente vai estar aprofundando mais sobre esses 2 modelos aqui. Então é isso, gente, né? Só um pouquinho, que eu não sei se não, tá? Já foi. Então é isso, a gente chegou ao final da nossa aula, né? Essa mais uma aula. Então amanhã a gente tem a nossa última aula, né? Espero que vocês estejam ansiosos aí para saber tudo que a gente tem para estar liberando nessa última aula, né? Que é a aplicação do ABA, enfim. Espero que vocês tenham gostado, né? De estar aqui com a gente aprendendo mais um pouco. E mais uma vez eu reforço para vocês estarem entrando no grupo do WhatsApp, né? Só que dessa vez, assim, saibam que tem 2 grupos diferentes, né? Que é o grupo do WhatsApp da semana, né? Da nossa semana, que a gente vai estar passando aí os links sempre para vocês da aula, né? Para vocês não estarem perdendo. E já tá no finalzinho, né? Na última aula, mas enfim, é importante vocês estarem se inscrevendo também, porque no final da última aula, né? Amanhã, no finalzinho da semana, a gente vai ter uma surpresa aí para vocês, né? Além dessa que já foi meio que revelada, né, do nosso curso, que a gente vai ter aí para quem tiver interesse, a gente também vai ter mais surpresas, né, então fiquem até o final, porque é muito importante, né, no caso, no WhatsApp, e também deixa aí seus comentários, né, pra gente estar sabendo o que você tá achando da aula, se você tá gostando, se tá sendo edificante, se você tá aprendendo, se você já tá conseguindo colocar em prática, né, se você fez os exercícios, o que você tá achando, enfim, para que a gente possa estar também avaliando um pouco do nosso trabalho, sabendo se está sendo importante para vocês, se está mudando um pouquinho, né? E também siga a gente no Instagram, @aprendaautismo, que lá a gente está sempre botando novidades, atualizando, dizendo aí quando a gente tem próximos eventos, enfim, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima aula.